Olha aí, pessoal, saiu uma pesquisa aqui comparando o rendimento de homens e mulheres no trabalho, aí, né, o rendimento de forma geral, quanto que eles ganham e tudo mais no ano de 2023, e chegaram à conclusão que as mulheres têm um rendimento 20% menor do que os homens, ou tiveram, né, um rendimento 20% menor que os homens no ano de 2023. E aí, o que será que causou esse cenário? O que será que causou essa discrepância, né? Palavra difícil, nesses valores aí? Será o machismo estrutural? Será o patriarcado? Será que a gente precisa de leis mais rígidas para não haver aí qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho, salários iguais, etc? O que causou esse cenário? Vamos dar uma olhada então nessa história aqui para ver que a questão é muito mais simples do que aparenta, não é? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de acordo aqui com essa pesquisa, foi feita aqui pelos institutos oficiais, pelos órgãos oficiais, né? No caso, é uma pesquisa do PNAD aqui, né? Faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada na sexta-feira, dia 16, estou gravando isso aqui na noite do domingo, dia 18, pelo pessoal do IBGE, né? Então, são aqueles dados que você já sabe muito bem como são tratados, né? Ali tem uma tortura numérica realmente absurda, uma coisa assim abismal. Mas aí, de acordo com esses dados apurados por essa pesquisa aí, as mulheres tiveram um rendimento médio, né? Um rendimento médio real aqui no ano de 2023 de R$ 2.562, enquanto que o rendimento médio aí dos homens foi de R$ 3.233, né? Ou seja, uma diferença aqui de 20,8% aqui em favor dos homens. Os homens têm um salário, então, um rendimento maior, muito maior do que o das mulheres, aí 20% mais alto do que das mulheres, então, né? E essa diferença, contudo, é menor do que a que havia sido registrada no último trimestre de 2022, quando aqui a discrepância entre os dois valores era de 22,3%. Os homens recebiam R$ 3.154 em média e as mulheres R$ 2.451 aí na mediana dessa história, né? Também aqui essa pesquisa detalhou outros pontos que a gente vai passar brevemente aqui, por exemplo, a respeito das regiões, quais regiões tiveram aqui um valor mais alto, de fato, aqui na questão do rendimento, na questão das receitas, né? E de 2023 aqui, o rendimento médio real de todos os trabalhos, em todas as regiões, todos os sexos e tudo mais, R$ 3.032. Esse foi o rendimento médio aí, uma diferença pouco significativa em relação ao terceiro trimestre, perdão, do ano passado, né, quando esse valor foi estimado aqui em R$ 3.007. Basicamente, uma estabilidade de acordo com o IBGE, então, né? Só que na comparação com 2022, houve um crescimento, então, de 3,1%, porque a média do rendimento nacional era de R$ 2.940 lá no final do ano passado, né? E aí, o valor mais alto atingido pela série histórica que iniciou-se lá em 2012, foi de 3.169 no terceiro trimestre de 2020. Engraçado isso aqui, né? Curioso, no meio da pandemia. Tudo bem, só que logo depois de transcorrido esse período da pandemia, né? Ou seja, aqui no quarto trimestre de 2021, final de 2021, tivemos o piso, então, foi 2.715, né? Dá para perceber o peso que a pandemia teve nessa história aqui, né? E só que, importante frisar, que entre todas as regiões do Brasil, só a região do Norte teve um crescimento na renda na comparação entre terceiro trimestre de 2023 e quarto trimestre de 2023. Né? As demais ficaram estáveis, não tiveram nenhuma grande variação nesse período aí também. Né? Em relação à comparação com 2022, né, o quarto trimestre de 2022, houve um crescimento maior aqui no Nordeste, no Norte e no Sudeste também, né? E aí, de fato, houve um aumento da população aqui ocupada, né? Houve uma questão também analisada aqui, o tempo de procura de um emprego, dentre outros fatores, outros detalhes, outros indicadores aqui que foram analisados pelo pessoal do IBGE durante a pesquisa nacional lá, PNAD e tudo mais. O grande ponto realmente
que salta aos olhos aqui, sem dúvidas, é essa discrepância salarial entre homens e mulheres, né? E o que que isso significa na prática? O que que os homens ganharem 20% a mais em média, média nacional, do que as mulheres, o que que isso representa na realidade, na prática, de verdade, né? Isso não representa absolutamente nada. Absolutamente nada. Esqueça discursos progressistas, choradeira de feminista, desse pessoal aí que diz que não, tem que ter igualdade de gêneros, porque é um absurdo o homem ganhar mais que a mulher e tudo mais, o governo tem que fazer alguma coisa, etc. Né? Esqueça isso, esse fator, esse indicador aqui, aparecer dessa forma, não significa absolutamente nada. Por quê? Porque ele traz apenas a renda das pessoas, e não outros detalhes que deveriam aparecer aqui também para a gente considerar o quanto que isso representa ou não uma diferença na remuneração, né? Por exemplo, quantidade de horas trabalhadas, quantidade média de horas trabalhadas, tanto para homens quanto para mulheres, para ver quem que está trabalhando mais. Porque pode ser que, de fato, essa diferença salarial possa ser explicada apenas por uma quantidade maior de horas trabalhadas. A coisa pode ser simples assim. Os homens, na média, de forma geral, trabalham mais tempo que as mulheres, logo ganham um salário maior. A coisa pode ser explicada de uma forma extremamente simples com base nisso aí. A gente não tem esses dados, mas é provável que tenha alguma coisa assim explicando essa discrepância. Outro ponto também que pode ser considerado, o tipo de trabalho que é realizado por homens e mulheres. Isso aqui não compara o mesmo emprego, né? É a massa salarial dos brasileiros homens, das brasileiras, né? Então, de forma geral, isso aqui não indica qual é o tipo de cargo ocupado por homens e mulheres no Brasil, para se saber se essa diferença tem uma justificativa justamente aí na questão do cargo, né, do tipo de trabalho que é feito, um trabalho mais difícil, um trabalho mais laborioso, um trabalho mais perigoso, né? Os homens geralmente trabalham com esse tipo de coisa, recebendo periculosidade, insalubridade, trabalhando por mais tempo, um trabalho mais extenuante. Tudo isso acaba contribuindo de fato para que haja uma remuneração maior para os homens no final das contas, né? Então, realmente não dá para você bater o martelo a respeito do que causou isso aí, e eu diria, né, com bastante certeza, modéstia à parte, que o que causou isso não foi o patriarcado, não foi o machismo estrutural, nem nada disso, absolutamente. Isso já foi superado há muito tempo, se é que realmente houve em algum momento na história da humanidade ou na história do Brasil, né? O Brasil sempre foi um país com muito mais liberdade para um monte de coisas, essa é a verdade. Agora, é um fato, sim, inegável que a lei brasileira já coloca como obrigatório você equiparar salários de homens e mulheres, desde que eles ocupem a mesma função, façam exatamente a mesma coisa. Então, se você tem dois trabalhadores numa empresa, um homem e uma mulher, ambos fazendo a mesma função, trabalhando a mesma quantidade de horas ali, com o mesmo tipo de adicionais, né? Às vezes tem um anuênio, que é aquela coisa que varia conforme o tempo de casa, então isso dá uma diferenciada no salário, mas em condições normais, homens e mulheres, por lei, a lei brasileira determina isso, tem que receber o mesmo salário. Então essa discrepância aí não se dá por um machismo, né, do cara contratar um homem e uma mulher para fazer a mesma função, pagar mais para um e menos para o outro, né? Evidentemente. Você para pensar, qualquer tipo aí de negócio, uma coisa bem simples assim de imaginar. Uma padaria, por exemplo, você tipicamente tem dois setores numa padaria, né? Você tem ali a produção e você tem o atendimento. O pessoal do atendimento ali tem várias funções específicas, o atendimento direto, quem pega o pão, quem pega o bolo ali para entregar para o cliente, tem o caixa, tem quem faxina ali e tudo mais, né? Se você for numa padaria, não sei como é que é na sua região, geralmente aqui na minha o atendimento é mais feminino, as mulheres ficam mais por conta do atender o cliente, né? De limpar ali o salão e tudo mais, né? Enquanto que os homens ficam na produção, ficam lá fazendo pão, fazendo bolo ali, tem o padeiro, o confeiteiro, os ajudantes e tudo mais, e eles também cuidam da limpeza da área da produção também. Geralmente é assim que se divide uma padaria, né? Obviamente o salário da produção é muito mais alto. Ali que a coisa acontece, você requer muito mais conhecimento técnico para fazer o trabalho dessa área de produção. Vender pão ali, treinar um atendente de padaria é muito rápido, a pessoa em um dia já sabe o que fazer ali, como atender o cliente. Não são tantos itens assim para serem vendidos, a venda não requer tanta persuasão nem nada, a pessoa já vai na padaria sabendo o que quer comprar, essa é a verdade. Então,
Por óbvio, se você fizer uma média salarial dentro dessa hipotética padaria aí, você vai chegar à conclusão que os homens recebem mais do que as mulheres na média. Por que isso acontece? Por conta do patriarcado? Não, é porque eles exercem uma função diferente, uma função mais extenuante e que requer uma preparação muito maior, portanto, eles são mais bem remunerados. Isso acontece numa série de empresas, né? Ninguém impede as mulheres de se tornarem confeiteiras, de se tornarem padeiras e irem trabalhar. Mas tipicamente a maior parte dos casos, né, padarias, são homens trabalhando na área de produção. Por quê? Porque as mulheres são impedidas? Não, porque elas não querem, não estão a fim de ocupar esse cargo. Então veja que esse tipo de pesquisa aqui, embora induza esse resultado, que obviamente vai ter algum tipo de repercussão em uma medida pública ou ainda numa declaração por parte desses órgãos estatais e tudo mais, isso aqui não reflete uma realidade, porque nós não temos as informações necessárias para identificar a origem dessa discrepância nos valores. Mais horas trabalhadas, cargos diferentes, um trabalho mais extenuante, enfim, tudo isso pode explicar esse fator. O que não causou essa discrepância certamente foi o machismo estrutural, porque isso é uma grande de uma balela. Mas o que você achou dessa história, desse meu comentário? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.